Olha, eu ponho a minha mão no fogo se não alguma vez na sua vida você já ouviu de algum médico que você precisa parar de dançar. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar um pouco mais se realmente você precisa parar ou não. E aí, meu povo bailarinístico, eu sou Tamires Reis, personal trainer de bailarinos, e sejam muito bem-vindos a esse vídeo que é muito importante, que acomete basicamente 80% do mundo da dança, que é aquela questão do médico sempre falar, olha, então, né, vamos lá, e tarararará. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de conteúdos que falem sobre fortalecimento para dança, sobre preparação física, mas também gosta de um bom vlog, sabe? Uma dica de filme, uma dica de série, se inscreve aí no canal porque toda semana tem vídeo fresquinho. Então, ó, levanta o dedo se isso já aconteceu com você. O médico vira para você e fala assim: você não vai ter mais joelho, a sua coluna não vai aguentar. Nossa, você nessa idade, com esse corpo de idoso, a sua cartilagem já era. Ah, o seu caso é só cirúrgico mesmo. E é assim que eu fico quando o médico fala isso para minha aluna. Só que assim, por um lado, eu entendo que o médico, ele fala esse tipo de coisa de uma forma para preservar, né, o paciente e garantir que ele tenha minimamente cuidado. Porque ele poderia muito bem virar e falar assim, ah, é tranquilo. E aí a pessoa continuar fazendo merda e continuar acabando com o corpo dele. Mas uma grande maioria, infelizmente, e geralmente são os médicos mais antigos, eles não acreditam no poder da reabilitação por meio de exercício físico. Então muitos deles acabam falando assim, ai, não é para fazer nada. Quando os novos médicos, os que estão atualizados, os que estão sempre pautados na parte científica, eles sabem que quando uma pessoa pratica uma atividade física, o movimento acaba curando o próprio movimento. Mas claro, né, sempre com algumas ressalvas, não é só simplesmente, ai, nossa, então se o movimento cura pelo movimento, eu vou continuar fazendo aula. Não, falando em questão de reabilitação. E aí isso acaba criando um terrorismo médico, que é um assunto que eu já falei em outros vídeos aqui do canal. Mas vamos ser muito sinceros, você que é bailarina, você ama dançar, você dá a sua vida pro palco. Você realmente vai conseguir ficar 100% parado? Mas na moral, o que você realmente escolhe? Um joelho completamente curado, mais o coração partido porque você vai parar de dançar? Ou continuar dançando com o joelho cagado? Não preciso nem responder o que a maioria dos bailarinos escolhe, né? Só que ainda assim, para a pessoa que dança com o joelho doendo, né, com o joelho todo cagado, existe uma desconfiança, né, um certo medo, um certo receio de piorar aquela dor, uma certa resistência para fazer algumas coisas, porque você sempre acha que aquilo pode piorar, né, e você se priva de fazer certos movimentos que inclusive vão atrapalhando a sua técnica, né. Imagina, você não conseguir fazer pequenos saltos e aí uma coreografia tem uma pequena sequência de pequenos saltos e aí você fica, meu Deus, eu vou ter que fazer. Então assim, eu não quero que você seja completamente negligente, né, do médico falar e você falar, ai não, porque a Tamires falou que não é pra ouvir ele e pronto, acabou. Mas eu também não quero que você pare completamente de dançar, né? A minha missão hoje como profissional do movimento é justamente te ajudar a entender que existem formas sim da gente voltar a dançar. E quando eu falo isso, não precisa ir muito longe, gente. Quando a gente olha, principalmente o esporte paralímpico, sabe? Paralimpíadas, né? O pessoal sem perna, sem braço, cadeira de rodas e tal, e eles praticam esporte, a gente com uma dorzinha de joelho, como que a gente não vai, entendeu? Às vezes você tem, sei lá, um atleta do atletismo que consegue correr tão bem com prótese, e a gente com um joelho que pode fazer uma recuperação tem que parar completamente de dançar, entende? Então, a minha dica principal, que eu acho que fica de lição, principalmente nesse vídeo, é que se um médico vira para você com uma lesão, sei lá, com uma condição, com uma dor muscular que você tiver, e a primeira coisa que ele falar para você é, você tem que parar de dançar, a minha dica principal é, procure uma segunda opinião, tá? Porque às vezes você vai ouvir isso de um médico que é plantonista, né, enfim, um que tá lá no pronto-socorro, que não entende de dança, e não entende de esporte, porque às vezes o ortopedista, ele é só ortopedista, ele não é ortopedista esportivo.
ortopedista esportivo, ele sabe como é que é uma reabilitação para quem quer continuar fazendo esporte, entendeu? Não é só simplesmente, parar. Uma lesão de joelho para uma pessoa que faz balé, para uma lesão de joelho para uma senhorinha de 80 anos, o processo de reabilitação não é o mesmo. E muitos ortopedistas, eles agem com as pessoas que fazem esporte como se elas fossem pessoas de 80 anos que tem que pegar e falar, não vai fazer mais. Ou então quando você pega um médico e aí ele fala assim, não, vamos fortalecer. E aí ele te manda para uma fisioterapia que você fica lá sentado fazendo choquinho eternamente e você fica 10 sessões e faz só choquinho. E aí o profissional nem te avalia, nem sabe, nem pergunta qual que é a sua condição e aí coloca lá o choquinho e pronto, acabou. Ou pior, que esse é o que eu quero morrer, gente, meu Deus do céu, que é aquele médico ou clínico ou ortopedista, que ele fala assim, beleza, você tá com X problema, tá aqui as indicações. E aí quando você olha as indicações, ele te passa um treino. Ele fala, não sei quantas, não sei o que lá, séries de quadríceps, não sei quantas, não sei o que lá, série de posterior, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Gente, não, a função do médico não é prescrever exercício, não é. Todo médico que geralmente já entrega essas cartilinhas para fisioterapeuta e personal, para todos os fisioterapeutas e personagens que você conhece e que você confia, porque tem gente profissional ruim em tudo quanto é lugar, tá? Você vai ver que o físio e o personal vai olhar e vai falar assim, gente, não vou seguir isso. Porque eles pegam como se fosse uma cartilha padrão para todo mundo. E aí eles falam assim, você vai ter que fortalecer as coisas principais, o quadríceps, o posterior e o glúteo. Quadríceps, posterior e glúteo não é a parte principal, gente, é a perna inteira, tá? Então quando você pega lá, fortalecer o joelho, quadríceps, posterior e glúteo, ele não tá falando nada específico, ele tá falando para você fazer um treino de perna independente de qualquer coisa. Então não tem nada de especificidade nisso aí não. Isso aí é médico querendo se intrometer onde não deve. Assim como eu, como personal, não posso me intrometer numa prescrição de uma dieta, por exemplo. Por mais que a gente tenha muita proximidade de suplementação, né, e tudo mais, ou até mesmo a gente tem uma ciência ali de como que é a questão de próprio medicamento mesmo, anti-inflamatório e tal, que a gente tem esse conhecimento, porque eles influenciam de certa forma no exercício, não sou eu que vou virar para você e falar assim, olha, então, você vai tomar tantos dias de anti-inflamatório, vai passar a pomada XYZ e você vai tomar tal suplemento. Isso não cabe a mim, tá? Isso aí é você querer fazer uma coisa que não é da sua alçada. Então, o médico que entrega essa cartilinha, eu já nem confio nesse médico, já fico brava, tá? Ele tem que mandar para pro profissional quais que são as regiões que são afetadas, qual que é o caso clínico daquela pessoa, e não só simplesmente uma cartilha que fala assim, a pessoa precisa fazer XYZ. Pelo amor de Deus. No, God, please, no! 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 E aí, por que eu falo de procurar uma segunda opinião? Porque quando você pega um médico do esporte, né, um ortopedista do esporte, além dele ter esse cuidado de saber que o movimento, ele pode ser curado com o movimento, isso também dependendo do grau de gravidade da lesão, ele vai também saber conduzir esse trabalho com os demais profissionais, né? Então ele pode inclusive fazer o que eu falei, né, uma carta de recomendação até para o professor de balé. Olha, fulano tá com tal lesão, eu não conheço a sua aula de balé, mas eu acredito que você possa trabalhar XYZ ou evitar Y, nananana, que são exercícios que mexem com a região que está lesionada, e aí, enfim, dá umas pequenas orientações para o professor de balé, ou para o fisioterapeuta, ou para o personal. Então, ele entende como é que é o esporte, assim, minimamente, não a modalidade, mas ele sabe como é que é a questão do esporte e como isso reflete dentro do corpo. Porque uma coisa é fisiologia básica, outra coisa é fisiologia do exercício, são coisas bem diferentes, mas ainda assim são dentro da fisiologia humana. Fora que, às vezes, o que parece ser uma super lesão, às vezes é uma descompensação muscular. Então, assim, vou falar já como 5 anos atuando exclusivamente como personal de bailarinos. O que tem de gente que fala que tem condromalácia, porque eu tenho condromalácia grau leve. E aí a pessoa
ela pode até ter a condromalácia, mas o problema não é a condromalácia. O problema é que ela tem enfraquecimento de glúteo, por exemplo. E aí não é ficar fazendo fortalecimento para a condromalácia. Às vezes é você entender a mecânica da pessoa que ela tá com falta de força no glúteo. E aí essa força no glúteo que ela ganha, ela já corrige a dor no joelho dela, entendeu? Então, quando a gente pede essa segunda opinião, a gente consegue traçar e entender qual é a causa daquela dor. Porque a minha crítica hoje com os médicos é que o médico olha a região. Por que está doendo? Vamos tratar aquilo que está doendo. E muitas vezes eles não investigam do porquê começou a doer. E isso é muito importante. A gente precisa entender o porquê começou a doer. Qual o padrão que começou a gerar dor naquela pessoa, tá? E isso quem consegue fazer muito bem também é quem faz avaliação física. Seja a gente profissional de educação física, né, que a gente faz as nossas avaliações físicas funcionais, ou também alguns fisioterapeutas que também fazem ali as suas avaliações específicas da fisioterapia, que eu não domino, enfim, só sei as minhas porque eu sou personal, né? Muitas vezes, né, e eu até falo, na maioria das vezes, ou pelo menos da maioria dos casos que eu já peguei como personal, essa dorzinha ou a lesão que a pessoa me traz e que o médico falou que ela precisa parar, se a pessoa fortalecer o restante do corpo, se ela entrar ali numa musculação, se ela buscar ali um atendimento personalizado para um fortalecimento, entender essas compensações, fazer uma avaliação física, ela consegue aliviar essa dor e ela consegue tratar, né, essa lesão de um modo que não precise fazer com que ela entre numa cirurgia ou que ela pare de dançar, né, pro resto da vida. Claro que assim, não vou generalizar, existem casos que realmente são casos cirúrgicos, existem casos que realmente a pessoa lesionou num nível de que realmente comprometeu. Mas isso não quer dizer que a pessoa precisa parar de dançar o resto da vida. Então existe ali um esquema ali de análise profunda para entender o quadro da pessoa. A gente tem que estar sempre investigando. E quando eu falo isso, gente, eu não falo só da boca para fora, né? Como eu disse, eu já tenho pelo menos 5 anos de experiência tratando e fortalecendo bailarinos, seja de qualquer idade, de qualquer condição, né? Já peguei casos pós-cirúrgicos mesmo, da pessoa tá tipo com o joelho imobilizado. Peguei também aluna que tinha dor crônica no joelho e que tipo qualquer pliezinho ela sentia e hoje ela não sente nada, absolutamente nada. Ela até esqueceu que ela tinha essa lesão, né? E também falo por mim mesma. Eu fui uma pessoa que quando eu tinha ali meus 17, 18 anos, eu fui diagnosticada com condromalácia. Fiz ressonância, fiz raio-x, fiz tudo e falava pro médico, olha, eu sinto dor no joelho. E ele falava, mas você não tem nada. E ficava nesse silêncio, entendeu? Tipo, tá, mas se eu não tenho nada, por que meu joelho tá doendo? E eu descobri que no meu caso era enfraquecimento de glúteo, né? Porque eu tenho o chamado valgo dinâmico, né? Que quando eu faço um agachamento, o meu joelho meio que entra pra dentro. E aí, toda vez que eu fazia um plié ou que eu fazia um agachamento, o meu joelho entrava e isso fazia com que lá dentro o meu joelho ficasse, tipo... E aí, isso aqui toda hora, né, gente? Chega uma hora que começa a doer. Foi eu começar a fazer musculação, gente. Nunca mais senti dor no joelho. Isso porque eu era aquela pessoa que usava joelheira, gente. Pelo amor de Deus. Então, assim, são muitos anos de pesquisa, muitos anos lidando com bailarinos e eu posso afirmar que 80% das pessoas que eu atendi não eram casos que eram problemáticos a ponto de falar assim, meu Deus, nossa, realmente eu não vou conseguir fazer nada com você porque você precisa ficar em repouso absoluto e você nunca mais vai dançar, entendeu? Tudo pode ser estudado, tudo pode ser aprofundado, tudo pode ser revisto para que a pessoa continue dançando com segurança, né? Sempre pensando no fortalecimento pelo movimento. Então, antes de você ficar com muito receio de ir no médico, até porque tem muito bailarino que nem quer ir no médico com justamente medo de ouvir esse tipo de situação. Ah, se eu for no médico ele vai falar para eu parar de dançar. Avalia direitinho o que você está sentindo, qual é a causa dessa dor, observa quais são os movimentos que você sente essa dor, começa a fazer essa engenharia reversa, sabe? Essa dor eu comecei a sentir essa dor quando? Qual a intensidade dessa dor?
quais são os movimentos que eu sinto mais, e começa a fazer esse check, né, para que quando você precise passar por esses profissionais, você consiga entender e chegar numa melhor forma de tratar isso, né, que seja muito provavelmente com fortalecimento, que pode começar ou não na fisioterapia, mas que sempre vai acabar na musculação, gente, desculpa, sempre vai acabar na musculação. E falando isso, se você quiser começar a treinar e você não sabe como, você não tem nenhum personal na sua cidade, saiba que na minha comunidade Bailarina que Treina, eu atendo de modo online para o Brasil e pelo mundo, né? Então eu consigo direcionar esse treino para você, como eu disse, eu já fortaleci 390 milhões de joelhos, de tornozelos, de quadris e coluna. Então, clicando aqui no primeiro link da descrição, você pode me chamar, me explica a sua situação, me traz o seu histórico médico, tudo o que acontece com você, e aí a gente consegue pensar num treino para que você fortaleça e que você consiga dançar sem dor, beleza? Então é isso, meu povo, não se esqueça de se inscrever aí no canal, ativar o sininho, que toda semana tem vídeo novo, e eu vejo vocês então no próximo vídeo. Um beijo e até semana que vem.